Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria abordar um tema aqui que é muito solicitado via mensagem, e-mails e até mesmo pelos meus alunos. Então, é um tema meio que abrangente. E então eu resolvi abordá-lo dessa vez porque eu acho que vai ser bastante importante para todo mundo. Trata-se de como montar um serviço em citologia clínica, ok? Então, aguarda aí que depois da vinheta eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, vamos conversar, né, a respeito do serviço de citologia clínica. Então, a pergunta é o seguinte, e é uma pergunta que ela tem cabimento, porque, na realidade, quem está na universidade, na faculdade, está pensando já está fazendo seu planejamento. E eu acho isso extremamente importante. A gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque não falamos de negócio dentro dos cursos da área de saúde. Isso é um problema gigantesco e que precisa ser solucionado. São poucos os lugares que têm alguma disciplina. Eu não conheço, eu já, mesmo como avaliador do MEC e já ter dado cursos em vários lugares do Brasil, eu não conheço nenhuma instituição que tenha educação financeira dentro do curso de graduação na área de saúde. E aí, isso me preocupa muito. Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu sempre tive mente empreendedora. Eu sempre quis empreender. E eu sou apaixonado pela área de saúde. Então, eu queria montar negócios na área de saúde. Só que acontece o seguinte, eu quebrei várias vezes, né? E isso não é nenhum demérito, porque se você for observar as pessoas que venceram na vida, todas têm um histórico de algum momento de, entre aspas, fracasso, porque fracasso não existe. Mas aí o que é que acontece? Esses fracassos, entre aspas, se tornam experiências. Mas veja, isso tem um custo e você pode passar muito tempo da sua vida pagando por esse erro. Óbvio, todo mundo tem condições de se recuperar. Às vezes essa recuperação toma grande parte da vida. Outras pode ser mais rápido se o prejuízo também for pequeno e se você conseguir se reerguer. Qual é o meu objetivo aqui quando a gente começa a conversar a respeito disso? Daria aí uma pauta muito grande, até para cursos e para a gente conversar durante uma sequência de capítulos. Quem sabe se eu não monte uma sequência só falando de empreendedorismo dentro da área de saúde. Mas hoje eu quero falar especificamente da questão de um serviço de citologia. Então, eu vou pular um pouco essa parte de negócios e vou falar mais especificamente. Então, o que é que acontece? Você termina a faculdade, faz uma pós, e ao fazer essa pós, você está jogado no mercado e vai tentar trabalhar. Tem pessoas que vão tentar fazer concurso, outras vão trabalhar em laboratórios, em serviços que já existem, e outras vão tentar montar o próprio serviço, o que é muito bom, né? Às vezes você tem uma certa dificuldade se você estiver numa cidade onde tem uma concorrência muito elevada. Talvez juntar um grupo e formar uma sociedade seja o melhor caminho para você iniciar. Ou até mesmo construir um negócio sólido que vai durar durante muitos anos, né? E pode pagar suas contas durante muito tempo. Mas falar de dinheiro dentro dos cursos de saúde, dentro da profissão de saúde, é um tabu. É um tabu muito grande e muito difícil, tá? Principalmente quando você vai para uma instituição pública, onde falar de dinheiro parece que é uma coisa feia, que a gente não deveria falar de dinheiro. E não, e assim, o que eu acho estranho nisso tudo é que a gente não deveria falar de dinheiro, mas como é que a gente paga a conta? Então, você tem que falar de dinheiro. A gente deveria ter, desde a escola, ensinamentos na parte de investimento, de empreendedorismo, contábil. A gente precisava entender que existem impostos, que existe lei, regulamentações, toda uma gama de coisas que você, ao tentar montar o seu serviço, você vai se deparar com elas. Quando você sai da faculdade, muitos terminam a faculdade sendo financiados pelos pais, você encara um mercado e muitas vezes é frustrante. E vou além disso, tem gente que muda de profissão, tem gente que procura outra coisa para fazer, porque ela não tem ideia como é que ela vai começar um negócio.
Então, existem ideias, existem muitos, digamos, caminhos que a gente pode planejar para poder começar um negócio. Eu sempre digo o seguinte, saia dos grandes centros, vá para o interior, vá para um lugar onde a concorrência não seja tão grande. Porque nos grandes centros a gente tem as redes, né, de serviços, redes de hospitais, de clínicas, de laboratório, enfim. É muito difícil você concorrer, porque um dos maiores problemas dentro do serviço laboratorial chama-se convênio. Não existe mais exame particular. No interior você ainda tem um pouquinho, mas tem. E aí você vai, monta um serviço, por exemplo, eu estou em Recife. Recife, capital de Pernambuco, como vocês bem sabem, é uma cidade que tem já redes de laboratório muito bem estabelecidas e a maioria dos laboratórios foram comprados por duas grandes redes que dominam todo o mercado laboratorial. Então você acha que um convênio vai pegar uma cota que já está bem estabelecida e que aquela rede de laboratório dá conta para dar para você? Então vamos supor que eles paguem aquele laboratório R$ 100.000 por mês. Você acha que ele vai tirar 10 mil para dar para você? Não. Por quê? Porque quanto maior o laboratório, melhor são as condições de infraestrutura, de investimentos em equipamento. Não estou dizendo que isso é uma regra 100%, mas se espera que laboratórios em pessoal qualificado. Eu sei que tem muito laboratório grande aí que está contratando sem querer saber se o profissional tem nível ou não. Mas isso é uma minoria. Por quê? Porque eles estão preocupados com salário, eles querem pagar pouco para esses profissionais. Pois bem, você não quer montar um laboratório clínico com citologia clínica. Existe essa opção de você montar um laboratório clínico ou um serviço ou montar simplesmente a estrutura física, né? Todo aquilo ali. Então, você pode ser um prestador de serviço, ou então você pode ter o seu próprio serviço estabelecido, físico, né? Com recepção e tudo mais. Então, qual é o primeiro passo? Vamos simplificar. Primeiro passo, não espere terminar a sua graduação ou sua pós. Eu estou falando planejar um laboratório. Comece a estudar isso, pelo menos no último ano do curso. Eu aconselharia desde o início do curso. Procurar saber preço de imóvel, procurar saber o que é convênio, o que é que precisa da parte contábil. Se você tiver a oportunidade de conversar com um contador, porque você vai precisar de um contador. Você não tem condições de montar um serviço, né, de montar um laboratório, vamos simplificar a palavra laboratório para ambos, ou clínico, ou citológico, ou os dois. Você vai precisar de um contador. Por quê? Você precisa de um CNPJ. Se você não tem CNPJ, convênios e, se for terceirizado, não tem como emitir nota fiscal. E aí eles não vão querer fazer convênio com você, porque é preciso declarar a saída desse dinheiro. Então veja o que eu estou falando, declarar. Declarar por quê? Porque você tem um fluxo de entrada e saída de dinheiro. Então, a partir do momento que, vamos supor, um laboratório ele não faz citologia e você quer fazer, você oferece o seu serviço terceirizado. Você pode ler lâminas em casa, você pode comprar um microscópio, o laboratório te entrega as lâminas. Eu fiz isso muito na minha vida, muito, de vários laboratórios. Então, eles mandavam para mim as caixinhas com os laudos, eu lia todos e mandava para eles. Então eles se viravam para lá. Uns queriam que eu já mandasse um laudo, já impresso, carimbado e assinado. Outros queriam só o resultado e lá eles usavam alguém para fazer isso. Essas hipóteses acontecem, né? Então o que acontece? Você vai precisar de um CNPJ. Para tirar um CNPJ, você precisa de um contador. Por quê? Porque o contador vai fazer um contrato social e vai te dar a modalidade da tua empresa. Ou seja, uma empresa individual, uma empresa limitada, onde você pode ter sócios, né? E aí você pode ter sócios mesmo da área ou não. Você pode ser o sócio administrador, ou seja, o sócio gerente, colocar outra pessoa, ou vice-versa. Não necessariamente você tem que ter todas as cotas. Você pode ter um investidor que diga assim, olha, fulano, eu quero ser seu sócio, mas eu não sei nada da tua área.
mas eu quero investir. Então vou te dar um valor X e se você aceitar, você monta toda a estrutura, eu te ajudo a gerenciar algumas coisas, mas quem vai meter a mão na massa é você. Existe isso também, tá? E cada vez está existindo mais. Então, você vai montar essa que seria a sociedade, que é a indicada, que eu acho melhor, acho que fica mais fácil, inclusive para você conseguir futuramente recursos, se você tiver sócios com um bom histórico na praça, né? É muito importante isso, porque a gente precisa eventualmente de adquirir empréstimos, de adquirir dinheiro para poder melhorar as instalações e pagar a longo prazo. Porque o ideal é você nunca ficar descapitalizado, porque existem as baixas, né? A gente que tem laboratório, eu tive, não tenho mais, né? Eu estou somente na universidade, então eu vendi meu laboratório clínico já faz muito tempo. E aí o que acontece? Vai chegando no final do ano, o número de exame cai, início de ano cai, porque ninguém está preocupado com isso. O pessoal quer curtir final de ano, início de ano, tirar férias. Então existem algumas sazonalidades dentro dos serviços de laboratoriais, né, de diagnósticos. E aí você tem que estar preparado. Outra coisa importante, você vai ter que pagar 13º. 13º é um pagamento que você vai fazer, mas você não vai ter o recebimento de convênio de 13º. Isso não existe. O convênio vai te pagar de acordo com o serviço que você forneceu. Então você já tem que ter uma programação o ano todo para reservar alguns fundos para poder você juntar esse dinheiro sem precisar pedir emprestado. Ok? Além dessa questão do 13º, você vai ter os impostos quando você emitir cada nota. Então, eu vou recapitular para não ficar complicado e misturado demais. Então, vou pensar a nível de abertura da empresa. Preciso de um contador, vou fazer um contrato social. Esse contrato social vai dizer para mim qual é o tipo de empresa que eu quero. Falei que existe a empresa limitada, onde você tem sócios. E tem a empresa individual, onde é só você. Tá? É uma empresa praticamente como se fosse só o seu trabalho e nada mais. Ou seja, professor, eu não poderia usar o meu CPF. Não, o CPF não funciona no meio empresarial. Você precisa de um CNPJ. Então, na realidade, você vai ser uma pessoa que vai ter um CNPJ também. Então, montado isso daí, você tem o seu CNPJ. Isso vai rodar na junta comercial do seu estado, vai ser registrado e você recebeu a empresa. Professor, então já posso trabalhar. Negativo. Você vai ter, se você for montar a estrutura, que pedir um alvará de funcionamento. Então você vai ter que ir na prefeitura, você vai chegar lá e eles vão dizer, olha, para abrir um laboratório você precisa de tais e tais documentos. Vai dar uma listinha, e não é pouco. Aí você vai pegar a planta, você vai pegar uma série de documentos e pedir o alvará de funcionamento do seu laboratório. Então, as prefeituras de cada município têm um setor específico para isso. O pessoal vai inspecionar suas instalações, né, e vai dizer se elas já estiverem prontas, se está apta ou precisa modificar alguma coisa. Se você não tem nada pronto, quer primeiro mostrar como é que vai ser, eles vão olhar as tuas plantas e tudo e vai dizer, olha, preciso fazer uma parede aqui, preciso dividir um setor aqui, preciso colocar uma saída de ar por aqui, você precisa de um sumidor em tal lugar, você precisa de banheiro assim. Enfim, existem resoluções que são feitas para laboratório. Tá? Eu não me lembro especificamente se existe alguma mudança, mas existem as RDCs e existem as regulamentações de arquitetura, né, que são as normativas para você dimensionar o seu laboratório. Aí muita gente pergunta, professor, então tem que montar uma estrutura gigantesca para ter um laboratório? Não necessariamente. Contanto que você especifique quantas pessoas, os setores, como é que eles vão ser, os riscos e tudo mais. Uma coisa que eu aconselho é chamar um arquiteto que tenha experiência com isso, tá? Você pode ter, por exemplo, no interior uma casa que você herdou, ou que a família lhe deu, ou que você mesmo com suas economias conseguiu comprar.
leva esse arquiteto, esse profissional lá, para ele pegar a normativa, né, as resoluções, fazer a leitura das dimensões e aí poder montar uma planta que, ao chegar na Secretaria de Saúde, geralmente, né, o pessoal possa aprovar o teu projeto e aí você partir para uma segunda etapa, que é construir o laboratório ou deixar apto o laboratório, a estrutura principal que você construiu para os devidos setores laboratoriais. Laboratório é um negócio muito complexo e que exige realmente que você, antes de errar, é isso que eu estou dando um alerta, não errem. Eu errei. Eu tive laboratório muito cedo, antes de terminar meu curso de graduação, e eu não entendia nada, ou seja, bolufas nenhuma de laboratório. E aí eu quebrei a cara algumas vezes até aprender. Poderia ter economizado tempo, energia, dinheiro, que hoje a gente não pode brincar com isso. Então, vamos supor que agora você está com o seu laboratório, você já tem seu alvará, né? Já tem, obviamente, seu contrato social, né? Registrado na JUSEP e tudo mais. Veja, aí você diz, professor, e eu que não vou montar laboratório, eu posso fazer prestação de serviço com meu CPF? Repito, não pode. Você abre uma firma individual, certo? Agora, existem algumas prefeituras que disponibilizam notas avulsas, que hoje a maioria é tudo eletrônico, né? Então você pode prestar um serviço, você pode fazer um contrato de prestação de serviço, mas aí muitas empresas ficam receosas porque as leis trabalhistas do Brasil podem vincular isso a um emprego. E aí a empresa precisaria recolher todos os impostos de cada funcionário, pagar tudo. Então, o que é que acontece? Ela não faz esse tipo de contrato com medo que esse prestador de serviço depois vá à justiça, né, no Ministério do Trabalho, e transforme isso numa ação contra a empresa. Então a empresa quer CNPJ. Então não adianta, gente. O que é que você faz? Esse caminho que eu disse, abre uma firma individual. Tem o seu CNPJ, presta serviço, tira a sua nota fiscal, que também é pela prefeitura. A prefeitura vai te dar um código, você vai acessar online, vai emitir essa nota e vai receber o teu dinheiro, tá certo? Ah, professor, como é que eu emito essa nota? Na própria prefeitura vai ter alguém que vai lhe dar todas as instruções, tal, e você vai ter, dependendo de cada local, né, você vai ter aí uma interface com o computador, onde você vai poder ter essas notas. E a mesma coisa é para o prestador de serviço, ok? Então vamos em frente, aí você montou toda a sua estrutura. Aí vem a questão que eu falei no início, os convênios. Ah, professor, mas eu vou trabalhar sem convênio. Então nem abra um laboratório. Ah, mas eu estou no interior. Faça um levantamento primeiro e procure saber. Faça aleatoriamente quem tem convênio e quem não tem. Ninguém vai querer pagar particular tendo convênio. Então, esqueça. Então você tem que ir entrar em contato com os convênios e procurar saber se você pode cadastrar teu laboratório. Antes disso, você precisa cadastrar a tua formação como profissional na Secretaria de Saúde e receber um código nacional, né, de especialidades. Então você vai lá, é o CENES, que você vai na Secretaria de Saúde do seu município, leva seu diploma e você faz um registro lá com a sua formação. Fulano de tal, sei lá, biomédico com a formação em patologia clínica. Farmacêutico, formação em bioquímica. Então, cada registro tem seu detalhe. Então, isso aí você vai ver lá, existe um código nacional e aí é colocado esse código e você fica registrado para o resto da vida como esse tipo de profissional, certo? Então, você está registrado, tem contrato, montou o laboratório e agora está trabalhando para procurar convênios. Aí, para cada convênio, você vai emitir o faturamento mensal e eles vão pagar. Você não pode errar, porque quando erra, o erro é chamado de glosa. Essa glosa volta para você retificar onde foi o erro.
mesmo sendo para mais. Os convênios adoram fazer glosas porque eles ganham tempo. E para você atender particular, hoje em dia, como tudo é online, você vai ter que ir também na prefeitura, ver como é o sistema que eles estabeleceram para você botar a maquininha de registro para poder emitir nota fiscal para os pacientes que estão na recepção. Quando é convênio, isso não vai precisar, porque você vai, o próprio convênio é que tem que prestar conta do que você, o que pagou a você, e você do que recebeu. Então, o paciente está fora dessa jogada. Aí. E aí você começa a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, é aí que você vai perceber o quanto um dono de laboratório, principalmente de pequeno e médio porte, precisa de treinamento, que a gente não tem. Primeiro, você vai ter que treinar pessoas, não é? Então, para você treinar pessoas, você tem que ter habilidade em trabalhar com pessoas. E é por isso que durante a graduação você deve estagiar no administrativo de um laboratório também. Eu não vejo estágio, a preocupação é só, não, é técnico, estágio técnico. Aí você vai lá, o aluno vai lá para um laboratório, um hospital, e aí ele fica estagiando com esse foco em bancada, fazer exame. E quando você estiver no laboratório, você vai ter que fazer bancada, você vai ter que administrar, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer controle de qualidade, você vai ter que entender dos setores, como harmonizar isso. Você vai ter que falar com o contador, vai entender de faturamento, de impostos. Laboratório é um prestador de serviço, portanto, ele paga um imposto municipal chamado ISS. E alguns impostos federais, como COFINS, PIS, e por aí vai, imposto de renda. O que dá mais ou menos 11 ponto alguma coisa por cento, tá certo? Vamos arredondar para 12%. Pode ser que isso mude, porque o Brasil não tem nada estável, tudo muda nesse país. Então você não tem como fazer análise de longo prazo, é muito difícil, só em alguns setores, né? E aí, toda vez que você emite uma nota de serviço que você prestou, esses impostos, eles são calculados em cima do valor bruto, tá? Então, eu emiti uma nota, vamos supor, um paciente veio e fez R$ 500 de exame. Então, eu vou tirar uma notinha ali e vou pagar todos esses impostos em cima dos R$ 500. Não importa quanto eu gasto, meu custo no laboratório, não importa, eu tenho que pagar em cima do que eu arrecadei. Então, isso o contador vai te explicar muito bem. Outro problema que a gente encontra é justamente como trabalhar com o fluxo de caixa. Porque muitas empresas, como um todo, pequenas, mistura contas pessoais com contas de pessoa física. E isso é um problema gigante, porque você perde a noção do que tem para pagar, de planejamento e tudo mais. Então, você tem que conversar com o contador, analisar seu fluxo de caixa e estabelecer um prolabore. Um prolabore é tipo um salário de um empresário. Porque quando você tem um laboratório, você é o empresário, tá? Eu estou vendo aqui que o vídeo está com 23 minutos, então eu estou vendo que a gente vai ter que continuar essa conversa depois. Mas vamos mais um pouquinho, que eu estou achando que essas informações vão ajudar muita gente antes dela sair aí pelo mundo querendo empreender. Não estou dizendo que você não deve, muito pelo contrário, faça, vá atrás. Mas procure informação antes, planeje tudo, arquitete tudo. Por isso que eu disse, no início da sua graduação já vá vendo como é que funciona. Fique de olho nos colegas, nos amigos que têm, por exemplo, um laboratório. Pergunte, peça para estagiar voluntariamente, peça para ajudar no setor de contas. Às vezes o setor de contas é uma caixa preta, mas outras vezes tem lugares que ninguém está preocupado, que está ali juntando guias ou fazendo levantamento eletrônico. Cada dia que passa está diminuindo mais essa questão de papel. Então, vê quais são os softwares que são utilizados. Se for da mesma cidade sua, como eu fiz, eu estagiei também em laboratórios da minha própria cidade. E aí você já começa a entender como é que tudo funciona ali. Vai te ajudar bastante, gente.
mas você tem que ter educação financeira e contábil básica para poder cair nessa empreitada, tá certo? Como eu estava falando, você agora está com tudo montado, está com o seu laboratório, aí vamos supor, para você botar ele para funcionar, você vai ter que captar funcionários. Aí é uma outra história. Eu vou deixar essa parte para um outro vídeo. Vamos continuar na parte mais específica da empresa, tá? Então, eu falei que você tinha que ter uma reserva para pagar 13º, a parte de impostos que você tem que deixar guardados, impostos municipais, estaduais e federais, você tem que ver se vai pagar os 3 ou não. Às vezes o estadual não precisa, porque o estadual é o ICMS. E aí é mais para vendas, produtos, então você não vai precisar disso, porque laboratório, infelizmente, ainda é serviço. Por que eu digo infelizmente? Porque você paga mais imposto. E aí você tem que já calculado essa sua margem, que você sabe que não vai ter acesso a ela, você vai ter que pensar na manutenção do laboratório. Ou seja, você vai precisar ver quanto você tem de folha de pagamento e aí para cada funcionário você tem impostos. INSS, FGTS, tudo isso. E imposto é um negócio que jamais, mas jamais você pense em sonegar. Tudo está interligado, gente. Se você recolhe uma coisa e não recolhe outra, você vai ter problemas sérios. As multas são altíssimas, tá? Imposto de renda é um negócio terrível de multa. E INSS viabiliza a tua empresa de uma maneira que você não consegue mais nada. FGTS é um dinheiro que não te pertence, e INSS também. Então você tem que estar na linha. Então não adianta estar com empresa sem pagar os impostos, porque vai chegar um ponto que você não trabalha mais, você vai ser cobrado, vai sofrer ações judiciais, bloqueios de conta. Olha, é um inferno, tá? Então, esqueça isso, você tem que trabalhar pagando todos os impostos certinhos. Então, veja, para isso, é como eu estava falando, você vai ter que fazer a manutenção do laboratório. Vamos tirar a parte de imposto contábil que eu coloquei até agora. Então você vai ter que pegar do seu fluxo de caixa, uma vez estabelecido e retirado também o seu Prolabore, a sua folha de pagamento, aí vem a questão de insumos. Você precisa saber o que é que você gasta mais ou menos por mês para você programar suas compras, que podem ser mensais, podem ser semanais, algumas podem ser semanais, outras podem ser até anuais ou semestrais. Uma maneira muito boa de fazer isso são nos congressos. Então eu aproveitava minha ida aos congressos também para fazer compras. Então eu comprava uma quantidade, vamos supor, na época, seringas, tubo a vácuo, né? Insumos como algodão, gaze, agulha, sei lá, essas coisas que a gente usa no dia a dia. Aquele bloodstop, né? Torniquetes, luvas, máscaras, né? E tudo que a gente usa no dia a dia. Então eu já comprava uma quantidade grande. Eu tinha onde guardar, onde estocar. Então eu tinha coisas que eu não comprava muito porque ela estraga. Por exemplo, aquelas fitinhas de urina, para quem usa manual, né? Então você pode comprar num preço muito bom, porque na maioria dos congressos tem promoção, tá? Senão você começa a fazer pesquisa no mercado e ver quem vão ser seus fornecedores. Às vezes a gente realmente passa muito tempo trabalhando com fornecedor, porque ele cumpre prazo, ele facilita a sua vida, ele dá condições de pagamentos que vão te ajudar a não ficar no aperto. Você nunca pode trabalhar a conta pela receita. Você tem que fazer de tudo, nem que você deixe de tirar dinheiros. Você paga suas contas básicas, mas se possível, não tire dinheiro do laboratório. Faça uma reserva, que a gente chama reserva de emergência. Reserva de emergência para fluxo de caixa, ela não existe, né? A reserva de emergência a gente diz muito no mercado financeiro quando a gente é um investidor, que depois eu também pretendo falar disso melhor para vocês. A reserva de emergência é um dinheiro que vai ficar ali na tua conta para, como o próprio nome diz, emergências.
E acredite, você vai ter muitas. E aí você pega aquele dinheiro, deixa em um investimento onde que a gente chama D mais zero ou D mais um, ou seja, na hora que você precisar sacar, ele tenha liquidez, né? Ou seja, eu quero dinheiro hoje, eu consigo hoje, ou então quero dinheiro, peço hoje e recebo amanhã, no máximo. E que renda. Então a gente tem aí várias modalidades, né? A gente pode deixar no Tesouro Selic, pode deixar em alguns bancos que já dão rendimento 100% ou até mais do CDI com liquidez. E isso aí vai te ajudar bastante, tá? Cheguei a 30 minutos do vídeo, então, gente, realmente eu vou ter que fazer a parte 2 ou 3 ou 4, pelo que eu estou vendo a respeito disso. Mas para finalizar, para a gente chegar ao fim dessa primeira parte, você vai ter que fazer esse fluxo de caixa, vai ter que analisar os teus insumos, né? E aí estabelecer a tua rotina de compras, tá certo? Então isso é uma planilha, você tem que fazer essas planilhas, você acha até algumas semi-prontas, mas usando o Excel você faz isso muito bem. E a partir daí vem uma nova etapa que a gente precisa conversar sobre recursos humanos, né? Como estabelecer qualidade no laboratório. Eu não vou dar uma aula de controle de qualidade aqui, porque não dá tempo e não é o objetivo. A gente vai fazer uma conversa geral. E outros detalhes que a gente precisa entender, como o marketing do laboratório, precificação dos exames, equipamentos que você vai comprar, setores, se você deve montar todos ou você deve terceirizar alguns, né, por conta de equipamento, de insumos que são muito caros e a rotina sua não cabe. Então, tem uma série de coisas. É como eu disse, laboratório é complexo, você tem que se preparar antes. O ideal também, que eu recomendo a quem já quiser ir planejando, como eu estou dizendo, procure no site do Sebrae alguns cursos que eles têm de educação financeira, tem alguns também contábeis, eles são free, são gratuitos. Você faz, ainda tem até uma certificação dele, você aprende bastante. E muitas vezes o Sebrae tem cursos na própria sede dele, né, presenciais. Tem online, a maioria são online, mas tem presenciais onde você tem a oportunidade de conhecer outros empresários, né, microempresários, né, que estão ali querendo aprender. E aí isso termina, essa socialização termina saindo bons frutos, ok? Então, gente, mais uma vez, agradeço a sua presença, né, digamos assim, virtual, assistindo esse vídeo. Peço por tudo, gente, que dá um legal pra gente, como diz a história, dá uma moral pra gente, porque isso incentiva a gente a manter o canal. Eu preciso somente desse legal, desse like seu aí. E se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, clica lá no botãozinho de se inscrever, aperta o sininho para poder ficar recebendo informe quando tiver vídeo novo. E outra coisa, não esquece, a gente vai continuar esse papo no próximo vídeo, que seria a parte 2. Talvez tenha 3, 4, 5, não sei. Vamos ver até onde a gente vai para o vídeo também não ficar muito longo. Então, grande abraço, sucesso a todos e que se mantenham estudando e se mantenham de olho no mercado, no futuro que tem aí pela frente. Grande abraço.